Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso é o Senhor. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para anunciar a Tua palavra. Sei que naquele dia do Senhor, um grande julgamento final, a minha voz estará ecoando neste local. Essa igreja será um monumento, testemunha, que nós estivemos aqui anunciando, convidando, clamando, exortando, adorando ao Senhor, para que as pessoas viessem a se arrepender. Pai amado, abençoe a leitura da Sua palavra, cada irmão presente, e aqueles que não se faz presente, que o Senhor, por Sua graça e misericórdia, encoraje-os e aumente a fé deles, que cada um deles possa sair do seu estado de demência espiritual, de amnésia espiritual. No nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, nos ajude agora. Seja por nós, seja conosco. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, né? No mesmo livro de semana passada, livro de Hebreus. Eu vou ler apenas um versículo, depois vocês fiquem com a Bíblia aberta e nós vamos continuar a leitura. Hebreus capítulo 11. Pronto? Hebreus 11, primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, quer dizer, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura dessa palavra. Vamos nos assentar. Não feche suas Bíblias. Vamos. Já tivemos louvando ao Senhor. Deus abençoe o irmão Anderson, líder de cântico, nato, né? Aí treinando cada vez mais, se esforçando, corinho, final. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se nós visse as coisas, não era questão de fé. A fé não se vê. A fé crê, confia em Deus, espera. Senão não é fé. Não é fé. Fazer algo para o Senhor é necessário fé. Fazer algo para o reino de Deus é necessário ter fé. E para se ter fé é necessário ter amor. Se não tiver amor, não tem como ter fé. Os antigos alcançaram, como lembro aqui, alcançaram o testemunho por ela, pela fé. Mas eles amaram a promessa. Eles amaram a promessa de tal forma, que um se espelhou no outro, um confiou no outro. E isso é uma coisa gloriosa.
Porque o pai Abraão, seu filho Isaque, deu testemunho de seu pai Abraão. É claro que o pai Abraão deu testemunho do que Deus falara para ele, da promessa que Deus fez para ele. É claro que Jacó deu testemunho de que Isaque falara de seu pai Abraão, e do que seu pai Abraão falava da promessa de Deus. É claro que José dava testemunho de seu pai Jacó, e que por sua vez Jacó falava de Isaque, e Isaque falava de Abraão, e assim sucessivamente. Por isso muitas vezes a Escritura diz: o Deus de Jacó, de Isaque e Abraão. O Deus de Jacó, de Isaque e Abraão. O Deus de José, Jacó, Isaque e Abraão. O Deus de Paulo, Pedro, Tiago. O Deus de Lucas, Noé, Estevão. O Deus, aqui vai falando dos heróis da fé. Eles não negaram a fé, eles não fracassaram na fé. Abraão esperou 25 anos a promessa se materializar. José sofreu, não entendendo a circunstância que estava passando, mas cria no que Deus tinha prometido a ele. Davi, mesmo sendo ungido como rei, se tornou um fugitivo, sendo caçado como uma presa pelo rei Saul e seu soldado, mas não entendendo, mas ele cria que aquele que chamou era capaz de sustentar até o final. E assim todos os cristãos da era passada, das eras das trevas, em pensar em Daniel, confiou em Deus, mesmo tendo a promessa de ser executado, Sadraque, Mesaque, Abednego, mesmo com a promessa de seres executados, não negaram ao Senhor e crendo que Deus era galardoador, como a Bíblia nos falou aqui, que Ele era capaz de libertá-lo. E mesmo se Deus não libertasse eles morreriam crendo que Deus é capaz, né? Eu creio que Deus é capaz de fazer dessa igreja uma igreja poderosa. Eu creio que Deus é capaz que nesse púlpito encher pessoas chorando com o batismo do Espírito Santo, pessoas vindo para receber o batismo em nome de Jesus Cristo. Porque se nós não crermos no sobrenatural, deixarmos de crer, que fé é essa? Né? Que fé é essa? Como eu já preguei certa vez, para alguns podia ser mais fácil, mas para outros as coisas eram mais difíceis. Não foi fácil para José, não foi fácil para Davi, não foi fácil para Abraão. Talvez foi fácil para Salomão, morreu o pai e se assentou no trono como rei, mas não foi fácil para seu pai Davi se assentar no trono como rei. Não foi, não foi nem um pouquinho. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e que intentando os egípcios se afogaram. Não foi fácil atravessar o mar vermelho, não foi fácil. Pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante 7 dias. Foi fácil? Não, tiveram que crer, tiveram que confiar na palavra de Deus e obedecer, né? O que falta para os crentes fracassados é porque não confiam na promessa de Deus, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é capaz
Deus é capaz, mas eles não confiam em Deus. Em outra maneira de falar, pelos atos das suas mãos, as pessoas digam que eu não confio no Senhor, ó Pai. Eu confio no natural, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso palpar, naquilo que eu posso pagar, comprar, naquilo que eu possa possuir. Eles dizem isso. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Até a Raabe, até uma meretriz, pôde crer que aqueles homens eram os homens de Deus, e protegeu aquela igreja do inimigo, acolhendo em sua casa aquele soldado, dando de comer. Ora, todos aqueles que ficam ao lado dessa palavra, não tem como não ser abençoado, guardado e protegido. Deus sustentará, Deus abençoará todo que se pôr por ele. E a Bíblia ainda, se fosse relataria, tiver que escrever outra Bíblia, deveria escrever, mas ela diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, fosse falar de Gideão? E se fosse falar de Baraque, Sansão, Jefté, de Davi e Samuel, e não só de Samuel, e dos outros profetas, de Jeremias, Ezequiel, se fosse falar dos outros profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa e fecharam as bocas dos leões. Porque a morte, ela não teve poder sobre os cristãos. Não teve. A morte natural, ela não tem poder sobre o cristão que está confiado no Senhor, porque a morte natural não pode matar o espírito. A morte natural pode te matar momentaneamente. Os leões podiam comer aqueles cristãos nas eras de sangue, nas arenas romanas, aonde os cristãos não negavam a igreja, eles não negavam o decreto romano, eles não temiam a ordem de negar, de não falar o nome de Jesus, senão ia para as arenas. E eles aceitaram ser sacrifício vivo, porque eles confiaram nas promessas. Eles estavam confiados na fé, porque eles creram em Jesus. Jesus era o cumprimento da Escritura de Isaías 53. A Bíblia inteira fala da vinda de Jesus. Eles venceram o reino, fecharam as bocas dos leões, e hoje a falta de fé não fecha a boca de um mosquito. A fé está tão fracassada dos crentes da era de Laodiceia, que lá no passado eram os leões que estavam esperando eles, era a espada romana, era o fogo romano, era uma família inteira sendo assassinada, eram mulheres grávidas com seus bebês sendo arrancados suas barrigas, jogados aos crocodilos, eram crianças sendo queimadas vivas. Então, hoje o Evangelho, ele não fala para você enfrentar leões, que não tem leões, pelo menos no Brasil. Não fala para você enfrentar a espada, porque pelo menos no Brasil não sofre o poder da espada, o poder do revólver, da bala de fogo, da prisão. Nós temos liberdade nesse país laico, nesse país de liberdade religiosa, que você pode abrir quantas igrejas você quiser, você pode clamar o nome de Jesus pela rua, você pode anunciar o reino de Deus, que você não é perseguido, você não é executado como alguns países aí muçulmanos, alguns países ocidental, oriental, sei lá, os países aí que é proibido você se reunir, falar o nome de Jesus, e você vai preso, com alguns irmãos nossos pelo mundo já foram mortos.
Mas aqui no Brasil os crentes são muito fracos demais. É uma geração de fracos que não consegue fechar a boca de mosquito, porque não consegue estar aqui na igreja hoje para adorar o Senhor no domingo. Mas na segunda, Senhor, abençoa minha semana, Senhor, abençoa meu trabalho, Senhor, abençoa meus filhos, né? Então é uma geração de crentes que só pede para Deus. Aqueles cristãos lá no passado, eles doavam-se a Deus, eles davam a sua vida em sacrifício no altar. Vocês não estão entendendo. Eles eram os cordeiros, eles eram os animais para o sacrifício. Eu sou o sacrifício vivo. Nós deveríamos olhar para esses irmãos do passado e sentir uma vergonha. Sentir vergonha quando nós nos olharmos no espelho e sentir vergonha da qualidade de cristão, qualidade de crente que nós somos, porque eles sofreram, eles padeceram, por amor a Cristo, eles não negaram a palavra de Deus e se mantiveram em pé, e nem sequer receberam libertação para que negasse o nome de Jesus. Hoje nega o nome de Jesus por uma roupa curta, por um batom. Hoje nega o nome de Jesus pela prostituição. Crente que não vem para a igreja vai prostituir. Crente que não vai para a igreja vai jogar futebol. Crente que não vai para a igreja, mas vai para o cinema. Crente que não vai para a igreja, mas vai pela festa da família. Crente que está chovendo vem para a igreja, mas pode estar chovendo, que vai na festinha, eles vão. Crente que vai em termas dos Laranjais, pelados, e vai aí, ó, olhar traseiro de homem, de mulher, tá entendendo? Não consegue, não, tá tudo bem uma ova, tá tudo bem. O Espírito Santo não está nos termos laranjais. Quem está lá é Satanás, é Lúcifer, é demônios dos infernos, está tudo lá. Os crentes que aí, vai, maior que vai voltar, volta cheio de demônio, vão voltar cheio de demônio, vão voltar negando o nome de Jesus, que já entrou negando, sai de lá mais negando ainda, entra com um demônio e sai com uma legião de demônio. Então nós temos que se ver. Esqueceram, a igreja esqueceu que ela tem que ser santa. Esqueceram, gerações esqueceram. Nós não podemos esquecer que nós somos chamados para ser santo. Todos nós precisamos ser santo. Como é que nós vamos ser santo num lugar desse? Como é? O altar só tem um jeito de ser santo: é vindo para a igreja, ouvindo a palavra, rendendo ao Senhor e vindo no altar para se esvaziar de si próprio e se encher do Espírito Santo. É isso que o profeta ensina na mensagem. Eu creio que, acho que os crentes nem crê mais no profeta, dizem que crê, mas não crê. Apagar a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram fugida o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, eu estou lendo 35, uns foram torturados. Torturados, gente, que é isso? O que é tortura para os crentes dessa era? É orar 10 minutos? Será que é jejuar? Será que é deixar de fazer o que o mundo faz? É tortura. É tortura eu não ser participante do mundo. É tortura não ir aonde meu colega vai. É a tortura eu não poder ir na praia. É uma tortura eu não poder tomar uma cachaça. Isso é tortura? Não, eles foram torturados e não aceitando o seu livramento, mas alcançaram uma melhor ressurreição. É claro, eles ressuscitaram. Lá no passado, antes de Cristo, todos que morreram em Cristo, em Deus, ressuscitou junto com o Senhor Jesus. Aí está a diferença. Aqueles que negaram ao Senhor, aqueles que negaram ao Senhor Deus de Israel, aqueles que não aceitaram as leis dos profetas, os mandamentos, não ressuscitou. Mas aqueles que aceitaram, o Senhor Jesus foi lá e chamou eles na ressurreição. E esse que pós
pós a ressurreição de Cristo, que morreram, eles vão ressuscitar também. Tessalonicenses diz que nós que estivermos vivos, se eu, tu, nós não morrermos, nós vamos ver nossos irmãos do passado ressuscitando. Todos aqueles que não negaram a Jesus, todos aqueles que não tiveram amnésia espiritual, todos aqueles que não negaram a palavra de Deus, ressuscitarão, terão uma melhor ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E nós seremos transformados. Aí nós vamos encontrar com eles no céu. Eu não creio que nenhum crente vai estar no céu que goste de estar em termos de laranjais, em festa mundana, que não se arrepender. Nenhum que não gosta de santidade vai estar no céu. Nenhum. Todos pecaram, todos, mas tem que se arrepender. Todos têm que se arrepender. Todos têm que encarar a realidade. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não dá para entender. Olha aqui. Se as pessoas subirem no arrebatamento sem o Espírito Santo, Mombrana pregou a mensagem véu adentro à toa, pregou a mensagem o sinal à toa, e outra mensagem, adoção, pregou muita mensagem à toa. Então ele foi um falso profeta, porque pela mensagem o sinal, ninguém sobe, ninguém será salvo se não tiver o sinal. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Mas normalizou tudo, né? As consciências frouxaram, tudo frouxou. Outros experimentaram escarnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados. Meu Deus do céu, cerrado, gente. Cerrado vivo. Apedrejado vivo. Estevão levou pedrada na cabeça, no olho, nas costas, na boca. Estourou o dente dele, estourou o crânio dele. Foi muito machucado. Mas Deus deu tanta força para ele, que enquanto estava recebendo as pedradas, ele pôde ver, ter a visão do céu. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Vestido de quê? Peles de ovelha. Não era vestido de terno, não era na limousine, não era. Peles de ovelhas de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Esse era o povo. Esse era o povo que servia a Deus. Não era um povo que vinha ar-condicionado, que tinha carro zero. Não era um povo que tinha dinheiro para comprar isso e aquilo. Era um povo que sofria para comer. Eles tinham para comer e comia o que tinha. Esses eram nossos irmãos, das quais a Bíblia diz aqui que o mundo não era digno. E eu lhe pergunto, nós somos dignos de ter esses irmãos como irmão? Essa geração fraca, essa geração de crente fraco, não é digno. Senhor Jesus, que caia sobre os olhos espirituais de cada crente e olhar assim: eu não sou digno de Paulo, eu não estou falando nem de Jesus, eu não sou digno de Estevão, eu não sou digno de João Batista, que por pregar a verdade a sua cabeça foi parar na bandeja. Eu não sou digno nem de Pedro, que não quis ser nem crucificado como mestre, mas foi de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Teve discípulos que foram assolados vivos, arrancados do seu couro vivo, sendo arrastado pelas ruas até ser morto. E essa geração de crentes fracos, que não consegue nem ter uma dor de dente, que não consegue estar na igreja. Que igreja é essa? Que povo é este que não consegue louvar o Senhor? Que povo é este que não consegue anunciar o reino de Deus? Que povo é este que não consegue fazer algo para o reino de Deus? É este que é o povo? Porque a Bíblia diz aqui, ó, olha aqui, o mundo não era digno daqueles, errante pelo deserto,
e montes, pelas covas, cavernas da terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha aqui, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Agora, eles não serão aperfeiçoados sem eu? Sem esses crentes fracos? Oh, irmão, sem esses crentes do Brasil? Não. Então no Brasil deve subir muito pouco gente. Esses irmãos que sofreram, pagaram com as suas vidas, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós? Oh, irmão. Sem nós? Será que eu estou tão no nível desses irmãos do passado? Eu estou no nível de fé de Estevão? Eu estou no nível de fé de Paulo, de São Judas, dos mártires, que pagaram com vida. O sacrifício era eles mesmos. Que o Senhor Jesus nos ajuda. Porque se eles estão esperando você, para eles serem aperfeiçoados, para alcançar a ressurreição, que o Senhor nos ajude a nós cumprir o propósito nosso aqui na terra. Que nós precisamos fazer algo maior para o Senhor, porque se eles fizeram algo tão grandioso, que escreveram a Bíblia Sagrada, que nós olhamos para eles, é nós que não somos dignos deles. É nós que não somos dignos. Eu não estou falando nem do Mestre Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a não sermos mais fracassados, a não sermos crentes fracos, jovens fracos, que não conseguem vencer a prostituição, uma geração fraca. Quem vencerá essa geração? Quem se igualará aos mártires do passado? Se fosse escrever uma outra Bíblia, será que nossos nomes estariam aqui? Será? Difícil, irmãos. O Senhor tem misericórdia de todos nós. Tem misericórdia. Na mensagem Amnésia 27, o profeta diz assim, ó: agora há um lugar quando você tem essa amnésia. Você pode tê-la como Nabucodonosor teve. Nabucodonosor se exaltou-se a si mesmo certa vez, e ele teve uma amnésia. Deus permitiu que ele tivesse uma amnésia, que esqueceu que ele era um ser humano. E ele foi comer capim com os bois, e ainda a maldição caiu sobre ele, que cresceu cabelo sobre o seu corpo, com pena de águia, e ele começou, o coração de uma besta nele, e ele começou a pastar durante anos. O profeta diz: aquilo era uma amnésia, porque ele se esqueceu que era um rei. Ele se esqueceu. Ele havia se esquecido que era um ser humano. Ele pensou que era um animal. Então ele agiu como animal, porque ele se esqueceu que era um ser humano. E contrapartida, nós vivemos numa era em que as pessoas esqueceram que são filhos de Deus, e estão achando que é um ser humano comum. Ser humano comum, e esqueceu que nós viemos da eternidade. Esqueceu que nós estamos aqui sobre uma missão. Deus nos fez missionários, soldados missionários, para vir na terra, para cumprir o propósito de cada irmão que veio, cada patriarca que veio. Se você olhar, onde está Paulo hoje? Onde está Moisés hoje?
Moisés, pelos olhos da fé, a Bíblia diz, ele sabia que uma maior recompensa viria para ele, do que ele por um pouquinho de tempo ter o gozo do pecado. Mas as pessoas preferem ter por um pouco de tempo o gozo do pecado, preferem por um pouco de tempo ser um ser humano comum. Nossa, como que é bom ser um ser humano comum. Israel teve amnésia, eles tinham Deus como seu rei. Era Deus, era o rei direto. Deus sustentava, Deus abençoava, Deus multiplicava, Deus está dando riqueza a eles. Mas de repente desceu uma amnésia, e eles se tornaram como uma nação igual às outras. E a Bíblia diz que eles pediram um rei humano, um rei que eles pudessem apalpar, um rei que eles pudessem dizer: ó, fulano é nosso rei, agora nós temos um rei. E o profeta Samuel chegou a dizer para ele assim: gente, faltaste alguma coisa para vocês? Vocês estão passando fome? Vocês estão sem saúde? Vocês estão sem dinheiro? Vocês não estão prósperos? Por onde vocês vão? Vocês vencem batalha? Não, está tudo certo, mas nós queremos ainda um rei. E o Deus Todo-Poderoso disse para Samuel: Samuel, aquieta-te, eles não estão rejeitando você, eles rejeitaram a mim. Aí quando ele então recebe o rei humano, Samuel diz assim: agora vocês terão que pagar o preço alto. Vossas filhas serão concubinas do rei, seus filhos serão servos do rei, e vocês terão que trabalhar dobrado agora, porque vocês terão que pagar tributo para o rei. É isso que vocês queriam? Queria se tornar um ser humano comum. Por que os crentes dessa era querem ser ser humano comum? Nós não somos seres humanos comuns, nós estamos aqui de partida, de passagem, e é apenas um paletó humano que nós estamos usando. Nós não somos humanos, eu não sou humano, eu sou filho e filha de Deus. Por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não herdam no reino de Deus. Sabe por quê? Porque receberei um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao do meu Senhor. E as pessoas estão rejeitando isso, para se tornar o quê? Um ser humano comum que bebe, que fuma, que tem prazeres na terra, que quer comprar, construir, vender, que sonha e aqui na terra. E os anos passam, os anos voam, e de repente, um pouco cheio de tempo que Moisés recusou, as pessoas estão pegando esse lixo recusado pelos crentes da era passada. Acaba. 50 anos passa assim, 60 anos passa assim, 70 anos passa assim, 80 anos no máximo, estão tudo morrendo, tudo mortos, todos mortos, recusando uma eternidade do outro lado. E isso é tão fácil hoje acontecer. Esquecemos às vezes o que a igreja cristã é. Esqueceram o que a igreja é. Esqueceram até mesmo que somos chamados a crer em um profeta. Esquecemos que somos um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Esquecemos que nós somos um povo que vai subir no arrebatamento. Esquecemos que somos o povo que julgará essa terra. Esquecemos que nós vamos morar na cidade santa, que nós somos chamados de filhos e filhas de Deus. Esqueceram disso. O profeta diz: é tão fácil esquecer. É muito fácil, irmãos, muito fácil. Agimos como o mundo. Isso mostra que nós temos amnésia espiritual. As pessoas sofreram amnésia espiritual. Não se lembra mais de onde que veio. Não se lembra mais quem é o seu Senhor, quem é Deus, quem é Jesus, quem é os profetas, quem é os patriarcas, quem é os heróis da fé. A nossa história, nós temos uma história para contar. Nós temos uma história para se escorar. Quando estou acovardado, eu tenho Davi para me encorajar, eu tenho José para me encorajar, eu tenho Sansão para me encorajar. Nós temos os salmos para ler, para orar, para buscar a Deus, para nos consolar. Nós temos uma história no Calvário.
Jesus. Mas esqueceram quem é Jesus. Agimos como o mundo, isso mostra que nós temos amnésia espiritual, porque você não age como cristão. Toda pessoa que não age como cristão, que não faz o que cristão faz, elas estão em amnésia espiritual. Elas estão como Nabucodonosor estava, se tornou um animal. Fora de Cristo nós somos um animal irracional. Quando age como o mundo age. Você recebe o coração do mundo. É tanto amor com as coisas do mundo, é tanto zelo com as coisas do mundo, é tanto zelo na profissão, é tanto zelo em ficar rico, é tanto zelo na casa, no carro, na empresa, é tanto zelo em reunião de família, é tanto zelo em curtir a vida, curtir o mundo, curtir, viajar, que acaba recebendo o coração do mundo. E a Bíblia diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o mundo jaz do maligno. Quer dizer, o mundo é de Satanás, é Satanás que está governando, é Satanás que está lá no cruzeiro, é Satanás que está no Termos Laranjais, é Satanás que está na praia, é Satanás que está em todo lugar, na política, tudo. É o diabo com as suas tropas, né? Com as suas legiões, tentando pegar quem ele pode. Põe um fundo para nós, irmã Suziane. A gente vai pregar essa mensagem vários cultos, se Deus permitir. Deus, através de sua graça, escolheu Israel e todo o restante da família que estava sobre a terra. A graça havia feito aquilo. Israel foi agraciado. Deus escolheu Israel. Deus nos escolheu. Olha aqui, é a graça. Deus nos escolheu. Ele lhes havia dado a terra escolhida, e lhe deu casas que eles nunca tinham que construí-las. Deus fez aquilo, os escolheu, Ele lhes deu fazendas que eles nunca compraram, que eles lhe deu. Eles lhe deu alimento que eles nunca plantaram. Eles lhe deu poços que eles nunca cavaram. Eles lhe deu vitória que eles nunca ganharam. E Ele, Deus, lhes deu graça que eles nunca mereceram. E Deus faz isso conosco. Deus te dá sabedoria, você é sábio, mas quem te deu foi Deus. Deus nos dá alimento, mas quem nos deu é Deus. Ah, mas Deus nos deu o salário. Não, mas quem fez Ele nos é Deus. Que Deus não nos dá nada, nós não levantamos da cama, nós trava, o coração para. Deus que nos dá a saúde. As pessoas não entendem isso. Se Deus permitir amanhã, nenhum levanta da cama. Ninguém consegue respirar. Ninguém consegue comer. O alimento não chega. Se Deus não permitir, então tudo é Deus. Tudo é Deus. Se temos família, é porque Deus nos deu. Se temos roupa, porque Deus nos deu. Se temos alimento, porque Deus nos deu. Se temos fazenda, porque Deus nos deu. Se temos carro, porque Deus nos deu. Se temos empresa, porque Deus nos deu. Se temos salário, se temos, tudo é Deus. Por que esquecer que Deus nos deu? Mas Israel esqueceu, e as pessoas esquecem. Deveriam ser pessoas agradecidas. As pessoas deveriam vir para a igreja agradecer: Senhor, muito obrigado. Passei uma semana me alimentando, passei uma semana vestindo, trabalhando com o salário, com minha família, e o Senhor proveu tudo. Eu pelo menos estou aqui, Senhor, para te agradecer. Mas as pessoas não querem fazer isso, porque estão com amnésia espiritual. Mas nós não podemos ter amnésia. Nós temos que agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado.
Agora o que é isso? Deus fez aquilo através da sua graça para aquele povo de Israel escolhido, o povo amado do Senhor. E Deus fez isso para conosco. Deus fez isso para conosco. E as pessoas não entendem isso, não conseguem ver, não conseguem ver que é a graça, a misericórdia do Senhor. Do mesmo modo tem o povo de Deus nesses últimos dias esquecido o que significa o testemunho de ser um cristão. Da mesma forma, Israel lá no passado tiveram amnésia. De repente Israel começava a servir outros deuses, de repente começava com a idolatria, de repente começava o povo que era peculiar, santo, separado, se misturar com outros povos idólatras, misturar o sangue, e aquilo deixava Deus irado, se afastava de Deus, não obedecia os profetas. Jesus chegou até a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja meus profetas. Quantas vezes que ia acolher vocês como uma galinha acolhe os seus pintainhos debaixo das asas? Envia o profeta, mata o profeta. Envia outro, mata outro profeta. Envia outro, põe na sepultura, põe no calabouço, maltrata. Gente, o que é isso? É uma demência espiritual. Você acha que as pessoas hoje não negam Jeremias? Estão negando. Isso aqui é negar os profetas. As pessoas continuam apedrejando Estevão, o testemunho de Estevão, o testemunho de Jeremias, o testemunho de Paulo. O profeta vai dizer aqui, nós vamos ler mais para frente, que nós nos identificamos, o cristão genuíno que não tem amnésia se identifica com cada personagem da Bíblia. Eu não estava apedrejando Estevão, não. Eu estava ali com Estevão sendo apedrejado. É diferente. Eu estava ali com Davi. Eu estava ali com Sansão vencendo os 1000 filisteus, com Davi vencendo ali o gigante. Eu estava ali com Pedro, Paulo, Tiago, João. Eu estava com os apóstolos. Eu estava com os irmãos ali que sofreram em Hebreus 11, ali nas arenas romanas. Eu estava ali enfrentando os leões, a espada romana. Eu estava ali com ele. Quando eu leio a Bíblia, eu me identifico com cada personagem da Bíblia. Eu estou com você, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é só 3 não. Não é só 3 não. É eu estou contigo. Daniel, você não está sozinho não. Eu estou contigo. Nós se identificamos. Não tem uma amnésia. Nós se identificamos com Cristo no Calvário. O profeta vai dizer isso aqui. Mas em contrapartida, há muitos apedrejando Estevão. Há muitos ali pelejando contra Sansão. Há muitos do lado do gigante Golias. Há muitos ali segurando a espada romana e matando os cristãos. Se opõem contra a palavra de Deus. Para nós encerrarmos, do mesmo modo tem o povo de Deus nesses últimos dias esquecido o que significa o testemunho de ser cristão. Aí está novamente. Esta amnésia tem vindo sobre o povo. Eles não podem se identificar. Eles esqueceram tudo sobre isso. Eles esqueceram a sua santidade. Eles esqueceram a lei. As mulheres estavam vivendo como o restante das mulheres. A igreja de Deus e seu povo sempre foram pessoas separadas. Hoje, o dizer assim, não faz mal, não tem importância. Pode me misturar? Posso um batom, posso uma sainha curtinha mostrando as pernas, posso usar calça comprida, posso mostrar o seio, posso adulterar, posso prostituir, posso casar quantas vezes eu quiser, posso qualquer coisa. Mas isso é uma mentira do diabo. O povo de Deus sempre foram pessoas separadas.
separadas, um povo separado, um povo peculiar, uma nação santa, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, e os frutos dos seus lábios dando louvores ao seu nome. Deus chamou sua igreja e separou do mundo para aquele próprio propósito. Ele lhe deu uma lei que deveria ser santo. Ele disse: eu sou santo e você deve ser santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, eu não sei, o povo entende, o povo está demente. Não adianta, irmão. Eleição, eleito não tem santidade, eleito tem que ter santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém. Nós vamos continuar aqui, nós parou no próximo culto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o hino. 417. Senhor Jesus, abençoe. Pai amado, te agradecemos por mais este culto. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor nos lembrar de quem somos, para onde nós vamos, de onde viemos e o que nós temos que fazer aqui. Obrigado, ó Pai. Somos filhos do Senhor, somos herdeiros do céu, e devemos viver em santidade e dar testemunho em santidade. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. 417. Isso é maravilhoso, nos encoraja. Glória a Deus, aleluias. Apenas, ó Jesus, mencionar seu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o seu nome. Mais uma vez. Apenas, ó Jesus, mencionar seu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o seu nome, como um farol para o marinheiro no meio de uma tempestade à meia-noite. Você sabe que é como um porto para um navio que afunda na tempestade. É como pão para um coração faminto e vazio, como uma preciosa água corrente para uma alma que está perecendo. Jesus, apenas mencionar o teu nome,
nós mencionamos o Teu nome, Senhor. Venha sobre nossas vidas, venha sobre esse ministério, venha sobre esses tocadores, esses cantores, esses irmãos. Que haja vida, fruto nessa igreja. Oh, glória a Deus. Apenas, ó Jesus, mencionar seu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso, Jesus, só mencionar o Teu nome. Obrigado, Senhor. Vamos dizer: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade. E que essa semana o inimigo caia por terra. Que nós, seus filhos, podemos ser vitória. Guarde o nosso retorno, livre todo mal. Que o anjo do Senhor vá à frente, nos protegendo, livrando todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.